Oi, meu nome é Vanessa Amaral, eu sou escritora de suspense que se esforça para ser terror. Utilizo sempre lendas urbanas nos meus livros e também sou leitora, e esse é o meu canal de livros. E essa é uma resenha sobre Misery, Louca Obsessão, do Stephen King, um dos melhores livros dele. Pelo menos um dos melhores que eu já li, só que eu só li livro bom. Tô pensando em fazer um vídeo sobre os livros do King que eu já li. E assim, só foi livro bom. Enfim, deixa isso pra esse vídeo sobre os livros do King que eu já li, beleza? Mas eu vou falar sobre Misery e, cara, que livro bom. Não é terror paranormal, é um terror psicológico. O que acontece? Tem o Paul Sheldon, que é um escritor. Ele é um escritor que ganhou dinheiro com escrita. Acontece isso lá nos Estados Unidos. Só que é aqueles livros de romance, água com açúcar, que não tem muita profundidade, mas vende muito. Eu acho até que o King quis fazer uma crítica quanto a isso, porque ele colocou Paul Sheldon. Ouvi dizer que é por conta do Sidney Sheldon, daquele que tinha um monte de livros, sabe? Eu cheguei a ler um livro dele que era O Céu Está Caindo, mas o Paul Sheldon é esse escritor que não aguenta mais escrever esses livros, que deu dinheiro a ele, foi o que deu carreira, mas ele quer encerrar. E os livros são da Misery. A personagem principal é a Misery dos livros dele. Então ele entregou o final de Misery. A Misery morreu, a gente já tem essa informação no começo. Ela morreu no parto, porque como é um livro de época, era fácil matar ela no parto, né? Porque muitas mulheres morriam no parto. A história começa mesmo com ele já entregou esse livro já tá sendo publicado, que é o último de Misery. E ele foi para um hotel para poder escrever o novo romance dele, que na cabeça dele seria o novo romance do século. Ele iria ganhar muita grana, nem muita grana, a grana ele ganhou com Misery, né? Mas ele ia ganhar prestígio, que era isso que faltava pra ele. Ele não queria ser considerado só um escritor da população, ele queria ser considerado um escritor de alto nível. Então ele foi pra esse hotel, terminou esse romance dele, que era Carros Velozes, um nome bem ruim, né? E tava indo embora, todo felizão, que ele terminou o romance dele. Tudo impresso e sem cópia. Tudo impresso e sem cópia. Só que teve uma nevasca, acho que ele não ouviu o noticiário, ele foi de garoto e sofreu um acidente na nevasca. Aí ele já acorda em um quarto. Então aparece uma mulher que diz que ela é enfermeira, e realmente ela é uma enfermeira, Annie Wilkes, e ela diz pra ele que ela é a fã número 1 dele. Ela falou, tomei liberdade pra mexer na sua bolsa e vi que realmente você é o meu escritor favorito, eu sou sua fã número 1 e tal. Aí beleza, assim, ela não mexe no dinheiro dele, ela não fala palavrão. E realmente no começo parece que ela tá tomando conta dele direitinho, cuidando dele direitinho. Ele não só quebrou a perna, ele esmigalhou a perna, ele sente muitas dores, que ele sofreu um acidente muito pesado, né? E ele sabe que ela deveria ter levado ele pro hospital, não colocado ele ali. Mas beleza. A gente já sabe que Misery acabou, que ela morreu. Só que a Annie não sabe ainda. Ela começa a cuidar dele, dar comida, ela começa a dar um remédio pra ele, pra dor, que vai viciando ele. E ela sabe disso. Paul Sheldon começa a estabelecer uma relação de dependência com esse remédio. E foi no momento que Stephen King estava no auge dele com as drogas. Não sei se era no auge ou no baixo, né? Mas estava no pior momento dele com as drogas, né? Então esse livro foi uma alegoria a isso. Até onde isso é verdade eu não sei. Eu vou ouvir, assim, em algum canal no YouTube. Ela fala, olha, tomei a liberdade de mexer na sua bolsa e vi que você escreveu um novo livro. Eu posso ler? Toda assim, toda emocionadinha, né? Ai, que fofa. Ele fala, pode ler. Só que ela começa a vir criticar algumas coisas do livro. Ela se incomoda muito com palavrão, com coisas erradas que os personagens fazem. E ela fala que as pessoas não falam daquele jeito e tal. Só que ele não sabe quem a Annie é ainda. Então ele vai, assim, debatendo com ela. Ela fica bolada em um momento. E assim, a gente vai vendo tudo pela mente do... Não é um narrador em primeira pessoa, mas a gente vai vendo tudo pela mente dele, que ele tá pensando. Ele pensa uma coisa, mas ele não pode falar aquilo, ele tem que falar outra, né? Porque, querendo ou não, ele tá em uma situação de sequestro ali, cárcere, né? Ele começa a conversar com ela fica boladíssima com ele e taca a sopa na parede. É meio que o primeiro momento que ele vê que ela não é muito certa das ideias. Aí ela limpa devagarzinho aquilo ali e depois faz ele beber a água suja do balde que ela limpou, aquela sujeira. Ela dá o remédio a ele, que ele tava um tempo sem tomar remédio, e ela faz ele beber aquela água suja. Aí ele vai bebendo com aquele pano boiando e tal. E ela já sabe que ele tá precisando muito daquele remédio porque ele sente muita dor. Então ela vai usando isso contra ele. Tem uma coisa muito legal no livro que o King ele faz uma relação da mente do Paul com maré subindo e descendo. Cada vez que a maré sobe, é meio que ele apagando. Quando a maré desce, ele consegue ver os destaques. É uma relação com a mente dele, com as drogas e as dores, é mais ou menos isso. Isso é muito legal. Aí, beleza. Ela lê o Carros Velozes. É porque toda vez que eu li, eu pensava em Velozes e Furiosos, mas é Carros Velozes. Ela lê o livro, não gosta e fala pra ele. Aí ele rebate. Só que quem chega lá
na cidade. Quando ela vai fazer compras, ela vê que o último livro de Misery saiu. Ela não sabe que é o último. Saiu mais um livro de Misery pra ela, né? A gente sabe que a Misery morreu. E ela é apaixonada pela Misery. Aí ela vai lendo e a gente fica, meu Deus, ela chega, tá no meio. Quando essa mulher chegar nesse final desse livro, que ela descobrir que a Misery morreu, ela vai ficar louca, dito e feito. Quando ela descobre que a Misery morreu, ela vai pra cima dele. Até que ela bate na perna dele, que já tá toda quebrada, e mete o pé. Ela tem um lugar de descanso, que é quando ela perde a noção total, ela vai pra esse lugar. Só que ela fica dias, e ele fica ali dias naquela cama, sem comer, sem ir no banheiro. Ou, quer dizer, ele faz a necessidade dele na cama mesmo. E o principal, acho que mais principal que comida, é o remédio, que ele tá sentindo muita dor. Então ele começa a delirar muito, ele precisa beber o próprio xixi, ele faz as necessidades dele na cama. E ela chega no último momento que ele tá pra desfalecer de vez. E ela sabe que ela é enfermeira realmente. Ela sabe o momento que pode chegar. Então ela chega, dá o remédio dele, dá comida e tem uma proposta pra ele. Ela consegue uma cadeira de rodas e uma máquina de escrever pra ele escrever a volta de Misery. Ele vai ter que dar o jeito dele da Misery voltar. Ele se vê numa situação tipo 1001 Noites, que precisa ir contando a história pra ele continuar viva. Então ele precisa ir escrevendo pra poder continuar vivo. Ele aceita que ele não tem muito o que fazer, ele vai escrevendo meio que de qualquer jeito. Só que ela não é boba, sabe? Ele coloca a Misery pra voltar assim, de qualquer... Morreu e voltou, sabe? Todo mundo se enganou. Mas não, ela tinha realmente morrido e tinha sido enterrada. Então, ele começa a escrever pra valer e ela vai gostando muito. Mas é uma relação ali de um terror psicológico que ela vai colocando em cima dele, que é fantástico. Aí, beleza. Passa o tempo, ela surta algumas vezes e ela some de novo. Nisso que ela some de novo, ele tá com a cadeira de rodas, ele vai... Não lembro se ela some ou se ela só vai na cidade, mas ele senta na cadeira de rodas e vai olhar a casa um pouquinho. Aí ele vê realmente que ele não tem como sair, que ele tá trancado. Acho que a comida ele consegue pegar alguma coisa ou outra. E nessa primeira ele vai atrás realmente do remédio. Então ele acha o remédio no banheiro, toma, esconde o remédio debaixo do colchão, beleza. Ele acha que a Anne não viu. Aí ela volta, eles continuam vivendo, assim, sempre nessa tensão. Só que o que acontece? O Paul, ele é um instrutor famoso. Então eles sabem que estão procurando ele, né? Tinha muita neve, ele tinha um carro, acho que era amarelo, não lembro, eu sei que ele tinha um carro que foi o que sofreu acidente, e o Paul tava contando com o inverno passar pra neve derreter e começar a aparecer o carro dele, e as pessoas seguirem uma lógica de procurar ele por ali, né? Só que a Anne também já tá ligada nisso. Então vai um policial lá pra poder conversar com ela, nada demais, só poder perguntar se ela sabe de alguma coisa. Só que a cidade toda sabe que a Anne já foi presa em algum momento. Ela chega a comentar isso com o Paul, que ela foi presa, e ele não sabe por que muito bem. Quando esse policial vai lá, ele taca um negócio... É tipo um... Não, cinzeiro, ele tá com um negócio assim pro policial ver, só que o garoto é um garoto novo e tá sozinho. A Anne aparece... É muito bom. A Anne aparece com um carrinho de cortar grama e passa por cima do garoto e começa a dizer que a culpa é dele. Aí ela tem que se livrar daquele carro. Essa cena de quando ela volta e começa a conversar com ele, que ele vai ouvindo um barulho metálico no chão, de madeira com metálico, que a gente vai tentando descobrir o que é. E depois ela aparece, que é um machado, e é uma das cenas mais pesadas que eu já li na minha vida, que é a Anne cortando a perna dele, porque ela sabe que ele andou, ele fez aquilo tudo. Beleza, passa o tempo, ela sabe que vai mais gente lá, porque ela matou o policial. Ela some com o carro, tudo bonitinho, mas ela não prende o Paul. Ela fala, olha, você vai ficar aqui. Na verdade, quando ela vai sumir com o carro, ela até prende o Paul no porão. E ele fica muito mal por causa do garoto que morreu, ele fica vendo coisas. Não tem fantasma, mas na cabeça dele ele vê aquele policial como se a culpa fosse dele mesmo. Quando ela volta, ela deixa o Paul no quarto e ela fala, os policiais vão vir, eu estou com essa arma aqui. Se você fizer qualquer coisa, eu mato os dois, mato você e me mato. E ele sabe que ela pode fazer isso e que ela vai fazer isso realmente, porque ela é maluca. Então, ele não faz nada, deixa passar. Ela vai lá, por que você fez isso? Por que você não fez nada? Aí ele, não, eu quero te entregar o livro. Ele começa a entrar super na onda dela, né, pra ela não fazer nada. Nesse meio tempo, ele perde um dedo também. Aí ele termina de escrever, enrola um pouquinho mais, só que ela vai entrando na onda dele. Então ele vai falando, olha, eu tô terminando de escrever, vai ficar muito bom, espera mais um pouco e tal, porque ela sabe que o tempo tá acabando, que eles vão chegar lá nela, né? No finalzinho, eu não vou contar, conto ou não conto, melhor não, né? Outra coisa, tem uma parte, na segunda vez que ele foge do quarto, ele acha um livro, meio que ela deixou ali pra ele ver, e nesse livro mostra as mortes que ela já tem no currículo dela. Ela é basicamente uma serial killer de bebês. Como ela é enfermeira, então era muito fácil dela matar as pessoas que ela cuidava. Ela matou o pai, ela matou a amiga e as pessoas que ela cuidava e achava que já tava na hora de morrer, ela que decidia, sabe? Muitos bebês ela matou também. Então ela anotava tudo nesse caderno, nesse livro, na verdade. E na última folha tinha a reportagem do escritor Paul Sheldon que tinha sumido. E ele já sabia que o final dele era estar naquele livro ali também, então ele decidiu que isso não ia acontecer. Aí, voltando pro finalzinho, ele consegue armar pra cima dela, não vou dizer
como que aconteceu, mas ele consegue armar pra cima dela. E no final, ele até consegue se livrar dela, mas ele já tá sem perna, sem dedo, né? Tá todo quebrado. Mas eu não vou dar mais detalhes sobre o que acontece mesmo no final, porque, cara, o livro é só os dois. Mas o livro é muito bom, ele é muito bem construído, é um terror psicológico maravilhoso. Mas o final mesmo, assim, eu não vou contar. Pra falar um pouquinho do filme. Só algumas diferenças. No filme tem uma investigação policial bem presente, que é um velhinho que fica investigando com a esposa dele, que é meio uma senhora bem pra frente. Não existe esse velhinho. Essa esposa dele, muito menos. Não existe essa investigação toda. Aquele helicóptero que passa por cima da casa dela também não existe. A cena que ela mata o velhinho não é o velhinho, é o garoto novo. No final, ali, ele não enxerga a Anne no restaurante, ele enxerga ela em outros lugares. E a cena do machado no livro, no filme, é uma marreta. Ela não corta, ela esmigaça o pé dele, sabe? É bom, mas eu acho que o machado é muito mais impactante. Aquela mulher, que eu não sei o nome da atriz, ficou perfeita como Anne. O ator, não sei se por ser um filme antigo as pessoas pareciam mais velhas, né, antigamente, mas na minha cabeça o Paul era um pouco mais novo. Eu acho que a Anne ficou perfeita, né? Aquela atriz, ela é muito boa. Então é isso, espero que você tenha gostado da resenha. Não aprofundei, eu aprofundei bastante, mas não tanto quanto eu poderia, porque esse livro tem muita história ainda. É um livro muito bom, um livro que fica dentro da cabeça dos personagens, mas de uma forma muito tensa. Ele pensa uma coisa, faz outra, e ela é uma vilã sensacional. Se você gostou, deixa seu like, envia esse vídeo pra um amigo que goste de Stephen King, compartilha o vídeo. E se você quiser adquirir Misery, tem o linkzinho aqui também na descrição. Me segue lá no Instagram, Vanessa Amaral, autora. Tá vindo livro por aí, gente. Então é isso, tá? Belezão, e até o próximo vídeo.